Olá e sejam muito bem-vindos a esta nossa Masterclass Visual. Bom, para quem atua na área e busca aquele domínio mecânico absoluto, a correção da mordida profunda é sempre um desafio que exige, digamos, uma compreensão bem sofisticada da biomecânica, não é mesmo? Nesta nossa análise imersiva de hoje, a gente vai examinar a fundo a ciência por trás do arco de intrusão. O nosso objetivo aqui não é chover no molhado ou repassar o básico, mas sim olhar através das lentes dos pesquisadores e das evidências mais sólidas. Vamos dissecar como a força vetorial pura realmente transforma os resultados clínicos. A nossa abordagem vai ser bem direta, muito visual e, claro, totalmente focada em evidências científicas de altíssimo nível. Vamos lá? Certo, vamos mergulhar nisso. Em 1977, Charles Burston estabeleceu uma premissa que, sinceramente, mudou completamente a forma de a gente pensar a ortodontia vertical. Ele afirmou de forma brilhante que não dá para tratar todos os casos de mordida profunda com uma receita de bolo. Sabe aquela mecânica padronizada? Pois é. Se a origem da discrepância pede uma intrusão genuína ali no segmento anterior, aplicar uma mecânica genérica de extrusão posterior é literalmente um erro primário. O diagnóstico é que dita a ferramenta, e nunca o inverso. E para guiar a nossa pesquisa hoje, o nosso roteiro vai cobrir 5 áreas principais. Primeiro, o desafio da mordida profunda. Segundo, os princípios biomecânicos. Terceiro, a evolução dos arcos. Quarto, as forças e ligas metálicas. E, por fim, vamos fechar com o domínio clínico. Então, para estabelecer nossa linha de base, o que é de fato o arco de intrusão? Ele não é só um fiozinho dobrado. É um dispositivo milimetricamente calibrado, projetado com um único objetivo em mente: a intrusão anterior pura, sem aqueles efeitos colaterais indesejados, como uma vestibularização acidental, especialmente naqueles perfis faciais mais complexos, tipo na classe 2, divisão 2, onde a dimensão vertical não permite simplesmente extruir os molares. Nesses casos, a capacidade de empurrar o bloco incisivo lá em direção ao ápice ósseo se torna não só uma ferramenta útil, mas uma necessidade absoluta para um resultado realmente previsível. E olha, para a gente dominar de verdade essa tecnologia clínica, precisamos respeitar a história dela. O controle vertical começou a ser mapeado lá em 1968 por Schude, mas foi o genial Burstone, em 1977, quem trouxe a técnica do arco segmentado, isolando de vez a força intrusiva. A partir daí, a precisão só decolou. Tivemos Schroff em 1995, com o arco de 3 peças para retração simultânea, e Nanda, em 1998, que revolucionou tudo, trazendo a inteligência do níquel-titânio com o arco CIA. É fascinante porque cada um desses marcos representa uma solução super brilhante para uma limitação que existia antes. O que nos leva à nossa segunda sessão: Princípios biomecânicos da intrusão. A fundação de Burston. Com todo esse cenário histórico montado, vamos dissecar o coração dessa técnica. O motor que faz o arco de intrusão funcionar com tanta perfeição repousa sobre a mecânica segmentada. Então, o ponto crucial aqui é entender essas 6 regras inquebráveis definidas por Burston. A força tem que ser leve, ideal e constante, o que significa uma baixíssima taxa de carga e deflexão. O ponto de contato na região anterior deve ser único ou precisamente controlado para alinhar a linha de ação da força exatamente com o centro de resistência dos dentes. Sério, se errar alguns milímetros nessa aplicação, o resultado passa de uma intrusão pura para uma inclinação totalmente indesejada. E claro, a ancoragem posterior tem que ser um bloco consolidado, forte o suficiente para simplesmente anular o efeito reativo eruptivo. Analisando de perto essa arquitetura em ação, a gente percebe detalhes que fazem toda a diferença. O arco clássico de Burston utiliza o fio TMA. E reparem nesse detalhe fundamental: ele não é inserido dentro dos slots dos brackets anteriores. Na verdade, ele é sutilmente amarrado sobre o fio de nivelamento em 2 pontos centrais. E por que fazer essa manobra tão específica? Exatamente para evitar a criação de um torque anterior indesejado. Ao amarrar por fora, a gente isola o vetor de força, garantindo que o movimento radicular aconteça de forma perfeitamente alinhada. É uma verdadeira intrusão paralela. E avançando um pouco a mais, chegamos à seção 3, a evolução dos arcos, ferramentas de precisão. O mais genial da ciência é que ela nunca para no primeiro protótipo, não é? Com os princípios de Burston absorvidos pela comunidade acadêmica, a engenharia de precisão começou a criar ferramentas diferentes, cada uma com vantagens táticas muito específicas para o nosso dia a dia no consultório. O arco utilidade é um ótimo exemplo. Tradicionalmente confeccionado com aquele fio Eugilói azul sem tratamento térmico, ele opera não por segmentação, mas através de um contorno engenhoso que transpõe os premolares. E ele é absurdamente eficaz para a arcada inferior, entregando pressões muito leves e contínuas, ali na faixa de 60 a 80 gramas, diretamente para o bloco dos 4 incisivos. Essa versatilidade clínica transformou esse arco em uma verdadeira lenda no tratamento de perfis de classe 2.
Agora, para que o arco-utilidade consiga exercer essa intrusão lá na frente, a mágica acontece, na verdade, lá atrás, nos molares. A mecânica de ativação ilustrada aqui revela exatamente como isso funciona. Uma inclinação distal controlada, o famoso tip-back, é imposta no setor posterior. A resposta vetorial a essa torção é justamente o que gera a força eruptiva nos molares e a tão desejada força intrusiva no segmento anterior. Pessoal, isso é, literalmente, a terceira lei de Newton aplicada com uma maestria geométrica incrível dentro da cavidade oral. Agora, o que é realmente interessante sobre esta parte da evolução é o salto tecnológico que tivemos nos anos 90. Este é o arco Sieia, concebido por Nanda. A grande sacada aqui é o material em si, a liga inteligente de níquel-titânio com memória de forma. Aquela dobra em V, que é o que fornece a força, já vem pré-calibrada de fábrica. Ou seja, acabou aquela necessidade de reativações manuais constantes. Ele entrega níveis de força ótimos, de 35 a 45 gramas, ao longo de um período de tempo muito extenso. Isso simplifica imensamente o tempo de cadeira e torna a resposta biológica quase ininterrupta. Um verdadeiro divisor de águas. Expandindo ainda mais esse nosso arsenal, temos aqui uma comparação de peso. À esquerda, observem o arco de 3 peças. Dá para notar as extensões distais que vão além do centro de resistência, certo? Isso permite intrusão e retração simultâneas, o que é fundamental quando os incisivos já estão protruídos. Já à direita, a gente observa a mecânica de sobre-arco de intrusão. Nela utiliza-se um fio mais calibroso, sempre acompanhado de um arco estabilizador. O detalhe de ouro aqui é que o posicionamento do amarrilho nesse sobre-arco vai determinar se o dente será vestibularizado ou não durante a subida. Controle absoluto e planejamento prévio são absolutamente essenciais. Isso tudo nos prepara para a seção 4. Forças e ligas metálicas. A ciência dos materiais. Porque todo esse design maravilhoso seria totalmente inútil sem o material adequado. A eficácia de cada milímetro intrusivo depende inteiramente da relação entre a força que a gente aplica e a física metalúrgica. Olhando para os dados brutos, fica claro que diferentes ligas respondem de maneiras totalmente distintas à mesma carga. O aço convencional, por exemplo, é super rígido. A força cai vertiginosamente conforme o dente se move. Já o TMA, que é a liga de titânio e molibdênio, brilha justamente pela sua baixa razão de carga-deflexão. Ele entrega uma constância mecânica que é formidável. Mas preste atenção, independentemente do material escolhido, a ciência dita limites muito claros, baseados no volume da raiz dentária. Para conseguirmos uma intrusão genuína, sem obliteração capilar lá no ápice, a matemática ideal é bem severa, entre 15 e 25 gramas de força por dente. Pesado definitivamente não funciona. Força pesada causa isquemia e reabsorção. A leveza, por outro lado, é o que dita o ritmo saudável da biologia. E se houver qualquer dúvida de que mais força não significa de jeito nenhum um movimento mais rápido, a gente só precisa olhar para este estudo definitivo de Van Steenbergen. Eles testaram um grupo recebendo 40 gramas de força contra outro grupo recebendo o dobro, 80 gramas. A descoberta clínica? Absolutamente nenhuma diferença estatisticamente significativa na taxa final de intrusão. Pois é, dobrar o estresse mecânico no ligamento periodontal não acelerou o tratamento em absolutamente nada, só serviu para aumentar os riscos radiculares. Mais um lembrete científico brilhante de que, em biomecânica, a precisão supera de longe a força bruta. Chegamos então à nossa seção final, a seção 5, domínio clínico e estabilidade, resultados a longo prazo. E isso ilustra brilhantemente a questão que mais importa no fim de qualquer tratamento, que é a estabilidade pós-contenção. Depois que a intrusão é feita e o aparelho é removido, a correção se mantém? Os dados mostram a superioridade incrível desta abordagem. Ao contrário do tratamento de mordida profunda por extrusão posterior, que tende a apresentar um alto grau de recidiva quando os músculos mastigatórios voltam a atuar com força total, a mecânica intrusiva anterior é incrivelmente resiliente. Estudos longitudinais de acompanhamento de longo prazo apontam um aumento na sobremordida pós-contenção de apenas 0,7 milímetros. Estamos falando de 0,7 de 1 milímetro, um valor que a literatura científica considera clinicamente insignificante frente à enorme conquista conquistada. O dente que é verdadeiramente intruído, ali permanece. O que nos reconecta é de forma meio que cirúrgica aquele pensamento de Burston lá no início da nossa jornada. O uso inteligente de arcos de intrusão, seja o TMA segmentado, o utilitário ou o nitinal calibrado, é a verdadeira ponte entre uma engenharia super sofisticada e o respeito absoluto à biologia do paciente.
Então, quando um caso desafiador de mordida profunda surgir nas próximas análises clínicas, fica esta questão provocativa para a gente refletir. A abordagem escolhida vai ser uma solução baseada em um protocolo padronizado que só resolve temporariamente o alinhamento ou será totalmente guiada por uma compreensão impecável do sistema de forças e da real origem biológica do problema? O sucesso de longo prazo, como os dados nos revelaram de forma incontestável hoje, reside sempre na segunda opção. Muito obrigado por acompanharem esta nossa análise visual aprofundada e até a próxima.